Olá, meu amigo, bem-vindo ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. Estou com você aqui no nosso EAD, o nosso estudo aprofundado da doutrina espírita, conversando hoje com você sobre o Calvário, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Vamos entender estes acontecimentos à luz da doutrina espírita? Com certeza será uma aula que vai lhe tocar profundamente. Portanto, eu convido você a estar conosco nesta aula, mas eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Vamos, portanto, dar continuidade ao nosso estudo, ao nosso EAD, livro 1, onde estudamos sobre o cristianismo e o espiritismo. Então, o objetivo específico da nossa aula de hoje é relatar os principais acontecimentos ocorridos no Calvário, na crucificação e na ressurreição, interpretando-os à luz do entendimento espírita. Tantas reflexões importantes para cada um de nós vamos fazer. Certamente será uma aula, assim como as outras também, mas que tocará a fundo o seu coração. Quais seriam, portanto, as ideias principais do nosso estudo de hoje? Então, vamos trazer algumas passagens e depois vamos, de uma forma mais paulatina, refletir, conversar e aprender, certamente, com essas passagens evangélicas. Então, vamos ver inicialmente o que nos diz lá no Evangelho de Mateus. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Aqui, nessas ideias principais, nós já trazemos momentos interessantíssimos, importantes do Calvário do Mestre. E destacamos em vermelho quando, na verdade, Jesus é questionado no tocante se ele seria realmente o rei dos judeus. E ele respondeu: Tu dizes. Por que na verdade Jesus colocou desta forma? Por que ele não afirmou ou mesmo negou aquela observação? Nós sabemos, queridos amigos, que Jesus, em vários momentos da sua passagem aqui na Terra, disse que o reino dele não era deste mundo. Isso não significa dizer que a Terra, por ser um mundo material, não pode ser o reino de um espírito puro como Jesus. Algumas pessoas entendem, acreditam que Jesus teria dito isso porque só o reino espiritual, a morada dos espíritos elevados, celestes, enfim, no plano espiritual, é que poderia representar a morada do Cristo. E não é isso. Na verdade, quando Jesus disse: Meu reino não é deste mundo, és tu o rei dos judeus, e ele disse: Tu dizes, porque, na verdade, o reino do Cristo é um reino de amor, de paz, de união, de fraternidade. Seja no mundo material, seja no mundo espiritual, na erraticidade, o reino do Cristo precisa ser vivenciado, refletido nas atitudes positivas, nos pensamentos elevados. Isso significa que a Terra, em um determinado momento, vai ser o reino de Deus. E Jesus pode também dizer que ali é o seu reino? Sim, mas naquele momento que a Terra, os seus habitantes, vivenciarem a boa nova. Não é o fato de nós estarmos encarnados que aqui não pode ser o reino dele. Pode, desde que nós estivéssemos realmente vivenciando e exemplificando os seus ensinamentos. Então ele veio ali, ele estava na terra como o Salvador, a representação do povo judeu. Mas o povo, a humanidade, já vivenciava os ensinos de Jesus?
Ainda não. Então, na verdade, a terra e os judeus naquele momento não poderiam ser colocados na condição realmente, ele ali na condição de rei dos judeus, porque se verdadeiramente fosse, os judeus agiriam como tal. E quando Pilatos disse que farei então de Jesus chamado Cristo, mostra para nós ali situações muito importantes e que com certeza nós já vivenciamos em situações um pouco diferentes, mas nós já vivenciamos uma situação como a de Pilatos. Nós sabemos ali que Pilatos tinha consciência de que Jesus era inocente, mas ele não lavou as mãos em função do povo que de alguma forma preferiu soltar Barrabás e crucificar Jesus. E ali ele, para ficar bem visto perante o povo, acabou realizando o que eles queriam, mesmo tendo a consciência de que Jesus era inocente. E agora trazendo um pouco para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Será que nós, em muitas situações, não deixamos também de fazer e de agir conforme a nossa própria convicção? E nos deixamos ser levados pelo meio, pelo pensamento muitas vezes da maioria que me rodeava? Já ouviram aquela expressão Maria vai com as outras? Onde na verdade nós acabamos influenciados por amigos, pelo meio, enfim, pela massa que nos rodeia, e o pensamento dessa massa ou dessas outras pessoas acaba preponderando sobre o que eu penso verdadeiramente. Mas porque eu quero ser bem vista, mas porque eu não quero ser criticada, mas porque eu não tenho coragem para expor a minha opinião, mesmo que ela seja divergente daqueles que me rodeiam. Muitas vezes nós cedemos para ficarmos bem vistos pelo outro. O que nós estamos fazendo quando agimos dessa forma? Estamos agindo um pouco como Pilatos também agiu. Então, os acontecimentos, eles precisam ser trazidos para o nosso dia a dia. E isso é possível? Com certeza é. Basta realizarmos uma análise reflexiva das situações do nosso dia a dia, das coisas que nós vivenciamos. E nós vamos perceber que muito daquelas orientações e daquelas experiências se refletem no hoje, com uma diferenciação um pouco maior ou um pouco menor, mas se refletem no hoje. Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? Mostrando aí o reconhecimento da inocência do mestre. E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, naquele momento, ele quis ali retirar de si a responsabilidade por aquele ato. E nós, muitas vezes, agimos assim também, colocando a responsabilidade dos nossos atos, das nossas escolhas no outro. Ah, eu agi assim porque fulano me incentivou desta forma. Ele, na verdade, é que me conduziu para este caminho. Ah, eu agi assim porque eu não tive outra alternativa. Nós não fazemos assim muitas vezes na nossa vida? É a mesma situação de Pilatos. Será que isso serve para justificar os nossos atos? Nós temos o livre-arbítrio, queridos amigos. Nós tínhamos a condição de agir diferente? Ou nós estávamos dominados e impedidos de agir conforme a nossa vontade? Se eu tinha a possibilidade de agir de forma diferente e não o fiz, a escolha foi minha. Não houve um ato impositivo naquele sentido.
Então, certamente, se eu optei pelas escolhas equivocadas, perante Deus, eu vou responder? Claro que vou. Hoje, diante das nossas vidas, nós temos inúmeras escolhas todos os dias. Escolhas que são importantes apenas para mim, para a satisfação dos meus interesses, para a satisfação do meu orgulho, da minha vaidade. Ah, eu quero, eu vou fazer. E tu estás a refletir nas consequências dos teus atos? Nós estamos a refletir nas consequências benéficas ou maléficas para o nosso próximo das atitudes que nós temos cometido ou que almejamos cometer? Precisamos estar cientes disso, porque muitas vezes ficamos cegos por aquilo que queremos, pela satisfação dos nossos interesses e não ponderamos tudo. Depois, quando vem a dificuldade, quando vem o sofrimento, quando vem o resgate, aí nós buscamos, nos arrependemos, buscamos Deus para que Ele seja misericordioso. Claro que Deus é misericordioso, claro que sim. Mas a justiça divina, conquanto misericordiosa, ela não é cega. Significando dizer que aquilo que nós fizermos, conscientes, nós vamos responder. Então, estejamos muito atentos a tudo aquilo que fizermos no dia a dia, a todas as nossas palavras para com o outro, muitas vezes palavras duras, de crítica, sem caridade, sem fraternidade. Faço isso porque eu quero, de forma consciente. Ah, o outro me tirou o equilíbrio. Você que se permitiu perder o equilíbrio. Porque se você quisesse manter o seu equilíbrio, por mais que o outro quisesse tirar a tua paz, ele não conseguiria. Jesus perdia a paz dele pelo desequilíbrio das pessoas que o rodeavam? Não. Percebem então que nós temos o hábito de colocar a responsabilidade no outro, no meio, no nosso chefe, nos nossos amigos, nos nossos pais, na nossa condição financeira, sempre no outro ou em algo externo a mim e nunca em nós. Essa postura é uma postura equivocada e nós precisamos mudar, porque ela não nos leva adiante, ela não nos faz crescer. E nós estamos aqui para quê? Para vivermos eternamente na dor? No sofrimento, num sentimento de desafeto, de vingança, de ódio, de revide. É para isso que nós vamos destinar a nossa vida inteira, fazendo como Pilatos fez, prejudicando um inocente? É assim que nós queremos? É isso que nós almejamos para a nossa vida? Não pode ser. Mas vamos continuar. E despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. E em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, que é uma bebida azeda. Mas ele, provando, não quis beber. E as partes que eu destaquei aqui em vermelho nos trazem a seguinte reflexão e pensamento. Será que nós não estamos muitas vezes agindo assim com Jesus? Porque ele não está aqui conosco personificado como ele estava reencarnado, certo? Mas todas as vezes que nós de forma voluntária deixamos de agir conforme a sua orientação, nós estamos o quê? Cuspindo. Nós estamos o quê? Escarnecendo Jesus. Nós estamos, de alguma certa forma, batendo, agredindo Jesus. Quando nós ferimos um irmão, um próximo, e esse ferir de todas as formas,
não só batendo fisicamente. Muitas vezes nós ferimos e maltratamos o outro em pensamentos, em palavras, em atitudes, em emoções, de várias formas. Nós estamos fazendo isso com quem? Com Jesus. Jesus não disse que quando nós fizéssemos a caridade para um daqueles pequeninos, a ele mesmo, nós o faríamos? O inverso é verdadeiro. Quando eu estou prejudicando, obsediando, maltratando, ferindo um irmão meu, eu estou fazendo contra Jesus. Será que nós já nos apercebemos disso? Será que nós temos consciência de que o fazer mal ao outro significa fazer a Jesus? Lembram daquela passagem onde Jesus está ali separando os eleitos? E ele diz que aqueles que ficarão à sua direita e os que ficarão à sua esquerda, e aí aqueles, ele diz, que ficarão à sua esquerda, ele diz que estava com fome e não me deste de beber, estava com frio e não me vestistes. O que ele está dizendo ali? Que todo o mal que nós fizemos, todo o bem que nós deixamos de fazer, fizemos para com ele. Então, cuidado com as nossas posturas, com as nossas ações, porque elas têm um reflexo, elas têm uma importância, elas têm uma complexidade e elas são muito mais profundas do que nós podemos imaginar. Estou só fazendo um prejuízozinho a alguém. Não, estamos fazendo a Jesus. Percebem as grandes reflexões que esse capítulo nos traz? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Após a crucificação e sepultamento do corpo de Jesus, o Senhor ressuscita, aparecendo a Maria de Madalena, aos apóstolos e alguns discípulos. Aqui mostrando então o ato da crucificação, quando Jesus ali naquele momento derradeiro pede perdão pela humanidade, pelos nossos equívocos, entrega o seu Espírito ao Pai. Aí, segundo consta ali no Evangelho de Mateus, há esse fenômeno natural da escuridão, das sombras, do tremor de terra, das pedras que se fenderam, e aí, 3 dias depois, acontece a ressuscitação do Mestre, conforme nós sabemos, onde ele aparece no primeiro momento para Maria de Madalena, mostrando e nos ensinando, portanto, que a morte não existe, nos dando ali o exemplo da imortalidade da alma. Todos nós somos filhos de Deus, somos espíritos, portanto, imortais. Uma vez criados como espíritos, não vamos mais ter fim. E a nossa destinação, queiramos ou não, é a felicidade e a perfeição. Estamos aqui refletindo sobre as nossas atitudes no hoje, mas precisamos lembrar que, por mais difícil que possa parecer, nós seremos espíritos de luz, porque essa é a nossa destinação. Cabe a nós, sim, caminharmos mais rapidamente ou mais lentamente, mas que seremos luz, seremos. Que seremos perfeitos, seremos. Que seremos felizes, igualmente. Então vamos continuar no nosso estudo, aqui nas nossas considerações. Nós vamos trazer para você nesse momento, então, um vídeo onde nós vamos trazer a passagem, uma das passagens do Mestre. Nós estamos tratando aqui de 3 pontos: o Calvário, a crucificação e a ressurreição. Então vamos trazer essa passagem aqui que nos mostra exatamente o Calvário do Mestre, quando ele é açoitado e crucificado. Perfeito? Então vamos prestar atenção.
já tinha visto, já vi vários filmes do mestre, mas todas as vezes que eu vejo alguma das suas passagens, confesso que eu me emociono. Porque, na verdade, o exemplo do mestre é tão bonito, nos toca profundamente o coração, que é impossível nós não nos emocionarmos, mesmo já tendo conhecimento das passagens. Quando ele diz ali que ele, a ti, Senhor, entrego o meu espírito, mostrando a sua fidelidade ao Pai. Fosse qual fosse os desígnios de Deus, ele ali estava para cumprir. Mesmo sofrendo, mesmo sendo chicoteado, mesmo recebendo aquela postura tão infeliz de todo aquele povo, que na verdade éramos nós, ele ainda sereno, em paz, confiante em Deus, seguiu nos seus testemunhos, sem vacilar, sem condenar os outros, sem julgar os outros, sem colocar neles qualquer culpa ou responsabilidade. Na verdade, mostra ali a sua magnitude, ao pedir perdão a todos aqueles que o prejudicaram. Que exemplo! Realmente é difícil nós não nos tocarmos. Vocês viram o rosto sereno enquanto ele estava ali sendo chicoteado? E nós muitas vezes fazemos isso. Todos os dias, nós muitas vezes chicoteamos o mestre através do nosso próximo, como eu havia dito. Quando nós, queridos amigos, estivermos a ponto de falar algo que machuque, de vibrar, de dizer, de agir com falta de caridade, que na nossa mente Jesus apareça, para que nós possamos ter a consciência de que a Ele fazemos. Talvez, no momento em que a nossa mente mostrar para nós ali Jesus e nós percebermos que é a Ele que maltratamos, a nossa consciência reflita um pouco mais, consigamos parar e perceber as nossas atitudes infelizes e consigamos talvez nos controlar e assim não fazermos aquilo que de fato não devemos. Lembremos, assim como teve Jesus, Simão, que auxiliou ali carregando a cruz, nós também temos Jesus e uma falange de espíritos benévolos estão aqui conosco, segurando a nossa cruz, nos estendendo as mãos, nos dando a oportunidade de mudarmos as escolhas. Percebam, nesse exato momento, seja qual for a dificuldade que nós estejamos a passar, seja qual for o mal, as atitudes equivocadas ou pouco fraternas que estejamos a ponto de cometer com o nosso próximo, com Jesus, não há alguém lhe estendendo a mão e lhe dando a oportunidade de fazer diferente? Não há uma palestra, um livro, uma palavra amiga, algo que lhe chegue, lhe fazendo refletir, nos fazendo refletir, para que não façamos, para que não realmente caminhemos contrariamente às leis de Deus? Com certeza há. Há sim um Simão também para nos ajudar. Mas nós precisamos ter olhos para ver. Nós precisamos parar de só pensarmos em nós, nas nossas escolhas egoístas. Naquilo que eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Vamos ampliar um pouco as nossas visões, o nosso entendimento. E aí nós conseguiremos enxergar com muito mais claridade. A nossa visão se amplia e com certeza o nosso entendimento
igualmente se modifica. Emocionante a aula de hoje. Eu falei, mas vamos seguir. Então, o Calvário de Jesus, como nós tivemos a oportunidade de ver, começa quando ele é aprisionado lá no Getsemane, que era na verdade o Horto das Oliveiras, no momento em que ele orava na companhia de Pedro, João e seu irmão Tiago. Aí chegaram os soldados e os oficiais romanos, acompanhados de sacerdotes e também de Judas Iscariotes, quando ele se aproxima do mestre e o beija na face, para que pudesse ser identificado. Os apóstolos se revelam apreensivos, temendo que alguma coisa ruim poderia lhes acontecer. Tudo isso faz parte do Calvário do Mestre. Ocorre a negação de Pedro, que serve para significar a fragilidade das almas humanas perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual. A excelsitude do Espírito de Jesus é especialmente notada durante o seu Calvário e a crucificação. Então, meus queridos amigos, vejam, os apóstolos, quando viram que Jesus havia sido preso, ficaram temerosos por si mesmos, acreditando que algo poderia lhes acontecer. Não foi por outra razão também que Pedro acabou negando o mestre, por receio daquilo que pudesse acontecer a ele. E nós, muitas vezes, agimos assim. Querem um exemplo? Bem simples. Talvez hoje nem tanto, mas no passado era muito comum nós vermos, por exemplo, pessoas espíritas, e eu mesma já me senti nessa condição. Hoje não, mas no passado sim. Nós tínhamos um pouco de receio de dizermos que nós éramos espíritas. E por quê? Porque sabíamos que os espíritas, a doutrina espírita, o espiritismo era muito criticado. Nem todas as pessoas compreendiam, e ainda hoje muitos não compreendem verdadeiramente o que é o espiritismo. Então nós éramos espíritas, mas tínhamos às vezes vergonha de dizer, de externar a nossa verdade, com medo dos julgamentos, das críticas, das discriminações. Percebam que era um comportamento similar ao dos apóstolos. Os apóstolos tinham a verdade, o conhecimento, mas tinham receio de serem de alguma forma prejudicados, julgados, condenados, criticados pela postura por seguirem Jesus. E nós muitas vezes nos sentimos assim. Muitas vezes temos dificuldades de dizer que somos cristãos, como se isso fosse algo menor, como se isso nos colocasse numa condição de inferioridade, ou como se isso parecesse para muitos como sendo, isso aí é artigo de fé, aquela pessoa que é consciente não precisa de religião. Já perceberam isso? Comportamento similar. E muitas vezes nós agimos assim em relação à religião, por exemplo, ou a outras coisas na nossa vida. Isso foi apenas um exemplo. Percebam, então, que quando nós vamos fazendo um paralelo com o que aconteceu com Jesus e o que acontece conosco no dia a dia, nós vemos muitas atitudes ainda próximas e realmente iguais em determinadas situações, e que cabe, portanto, essa reflexão, porque nós estamos fazendo exatamente o mesmo que fizemos no passado. Não é hora de mudar? Não é hora de repensar atitudes? Só que para isso precisamos vigiar, porque nós vamos cometendo os atos e fazendo de forma imediata, sem pensar, sem refletir nas coisas, de forma um pouco automática. Por isso que as coisas não dão certo. Precisamos parar e pensar naquilo que fazemos, para que tenhamos condições de fazer essas análises e essas reflexões, e aí mudarmos as nossas decisões, se elas não forem as melhores. Dando então sequência, o amor e a renúncia são expressivamente demonstrados, sobretudo após a traição, a humilhação e o abandono a que foi submetido. Poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição,
por amor ao reino que é o tabernáculo da vida eterna. Meus queridos amigos, Jesus enfrentou a traição dos apóstolos, a humilhação, o abandono daqueles que o seguiam, não só dos apóstolos ali, com exceção de, na verdade, João, que ficou ali até o fim ao lado de Maria, mas os outros se afastaram. E a humanidade também, o povo que em poucos momentos antes estavam adorando, o povo que momentos antes estava adorando Jesus. E naquela hora estava ali condenando-o e pedindo a sua crucificação. E Jesus demonstrou o quê? Amor pela humanidade e renúncia de si mesmo. Foi aquilo que nós falamos. Ele ali, ele não estava por ele estava por Deus, para vivenciar, para ser a demonstração viva do amor do Pai. Por isso que ele renunciou a si pelo outro, renunciou a si pela humanidade, por amor à humanidade. E mais uma vez, é aquilo que nós já sabemos. O verdadeiro amor não é egoísta. O verdadeiro amor é de renúncia de si mesmo, de renúncia total mesmo pelo outro. Estamos, sem sombra de dúvidas, muito aquém dessa condição, porque o egoísmo ainda é forte em nossos corações. Então não temos condições ainda de amarmos com toda a plenitude, com toda a grandiosidade de Jesus, com toda essa renúncia. Mas nós precisamos ter consciência disso, porque muitas vezes achamos que o nosso amor é um grande amor. Ainda é um amor extremamente pequeno, egoísta, mundano, material. Porque, é como diz aqui, poucos sabem partir do lar tranquilo, dos braços de uma afeição, por amor ao reino. Renunciar a um acolhimento, a uma família, a uma pessoa, a uma situação de paz, para enfrentar um testemunho pelo Cristo. Para enfrentarmos um testemunho pelas leis de Deus. Será que nós conseguiríamos fazer isso? Abrir mão da nossa vida mais feliz, das nossas comodidades, de tudo aquilo que nos cerca de coisas boas, para darmos um testemunho real ao Mestre? Provavelmente não. E eu me incluo nesta condição, hein? Não estou aqui falando para você como se eu não estivesse falando para mim também. Estou refletindo sobre isso, porque isso também me mostra e mostra a todos nós que queremos seguir o Mestre, que reconhecemos a sua importância, mas ainda estamos caminhando e a passos lentos, porque realmente na hora de decidir, de escolher entre o meu querer e o querer do Cristo, de Deus, muitas vezes ficamos com os nossos interesses. Esse não é o exemplo que nós recebemos de Jesus. Então lembremos, reflitamos cada vez mais. Aprisionado, Jesus foi conduzido pelos mensageiros dos sacerdotes, manietando-lhe as mãos como se ele fosse um criminoso vulgar. Observamos as disposições psicológicas dos discípulos, as preocupações, as angústias. No dia seguinte, os movimentos criminosos da turba arrefeceram o entusiasmo e o devotamento dos companheiros mais enérgicos e decididos na fé. Ou seja, a postura do povo arrefeceu, diminuiu o entusiasmo, a força, a coragem, o devotamento dos apóstolos, que ali naquele momento ficaram temerosos. E aí muitos se esconderam, acompanharam o Calvário de longe, mas não estavam ali mais com a coragem para realmente testemunharem e lutarem junto com o Mestre. As penas impostas a Jesus eram excessivamente severas para que fossem tentados a segui-lo. Alguma similaridade conosco no dia de hoje? Imagina, jamais. Claro que sim, meus amigos. Com exceção do filho de Zebedeu, que se conservou ao lado de Maria até o instante derradeiro, todos os que integravam o reduzido colégio do Senhor debandaram.
Alguns se ocultaram nos sítios próximos, enquanto outros seguiam de longe o inesquecível cortejo. Então, nós percebemos aí que, com exceção de João Evangelista, todos os demais debandaram, não conseguiram sustentar a sua fé diante daquele sofrimento, daquela perseguição, daquela humilhação vivenciada por Jesus. E aqui vale mais uma ponderação. Se os apóstolos que conviveram com Jesus, que tiveram a felicidade e a honra de conviverem com ele naquele período, naqueles 3 anos, eles não conseguiram manter-se fiéis ao Cristo, mesmo estando convivendo, tendo convivido com o Mestre ali dia a dia. Isso nos mostra que é natural ainda, na nossa condição humana, errarmos, fraquejarmos, sermos imperfeitos em determinadas situações, cairmos. O importante, meus queridos amigos, é aquilo que nós já conversamos, não é deixar que a falha, que a queda nos destrua, nos desequilibre permanentemente. Não, é cair e levantar. Os apóstolos falharam, não falharam? Mas, com exceção de Judas, que buscou o suicídio, todos os outros buscaram renovar-se na fé, principalmente com a ressurreição do Cristo, buscaram ali a prática, a vivência do Evangelho, levaram os ensinamentos da Boa Nova a outras pessoas, no sentido de divulgar os pensamentos e as vivências do cristianismo, ou seja, caíram e levantaram. Assim nós temos que fazer. Não é realmente deixarmos que a culpa tome conta de nós e nos paralise, e não nos faça mais caminhar ou seguir, porque eu sou uma pessoa que não mereço perdão por tudo aquilo que eu fiz de errado. Não é esse também o comportamento adequado. Reconhecer os erros, mas caminhar, seguirmos em frente. O amor cobre a multidão de pecados, então vamos amar, vamos fazer a caridade, vamos olhar o nosso próximo com mais amor, fraternidade, união, caridade, beneficência. E aí tudo vai, aos poucos, se modificando para melhor. O Messias, no entanto, coroando a sua obra com o sacrifício máximo, tomou a cruz sem uma queixa, deixando-se imolar sem qualquer reprovação aos que o haviam abandonado na última hora. Cada criatura tem o seu instante de testemunho no caminho de redenção da existência. Será que nós não estamos nesse exato momento, num instante de testemunho? Muito provavelmente estamos. E como é que temos nos portado? Nos queixando, reclamando, culpando o próximo, ou tendo uma postura mais próxima da do Cristo? Os testemunhos vêm todos os dias, hein? Todos os dias nós temos oportunidade de testemunharmos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa devoção ao Pai. E quais têm sido as nossas escolhas? Nós adoramos reclamar. Podem perceber, mas nós estamos sempre reclamando do tempo, estamos reclamando da pandemia, pela possibilidade de não estarmos muitas vezes saindo ou encontrando os nossos amigos, reclamando por precisarmos às vezes ficar nas nossas casas, estamos reclamando da política, estamos reclamando da religião, estamos reclamando do nosso marido, da nossa esposa, do nosso filho, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso chefe, dos nossos amigos. Nós vivemos para reclamar. Você já percebeu isso? E se nós não estamos reclamando, tem um monte de pessoas ao nosso lado reclamando. Nós vivemos nesse clima. E Jesus, que não tinha nada a passar, não se queixou de nada. Eu não estou aqui dizendo que nós não devemos e não podemos ter uma postura de análise, de exame, até mesmo crítica. Não uma crítica no sentido de examinar, de avaliar, de observar o que nos acontece. Até para que eu possa saber aquilo que é bom, aquilo que não é e aquilo que eu posso ou não seguir. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós não devemos passar a nossa vida reclamando como se a responsabilidade ou pelas coisas fosse sempre do outro e não minha. Nós já não sabemos que nós estamos
junto às pessoas que precisamos, na nossa profissão, nascemos no meio apropriado, estamos exatamente passando por aquilo que nós precisamos passar para evoluir. Então, ao invés de eu gastar as minhas energias reclamando, eu tenho é que ver por que eu estou passando por aquilo. Por que eu estou envolta ou rodeada daquelas pessoas. O que eu estou precisando trabalhar em mim? Que tipo de virtude eu preciso trabalhar em mim? É isso que eu tenho que fazer diante dos testemunhos. Não sair me colocando numa condição de vítima, de revolta para com Cristo ou para com Deus. Ao inverso. Eu preciso realmente perceber que se eu estou passando por aquilo, tem uma causa justa. Então vamos analisar, vamos pensar, vamos fazer uma análise reflexiva sobre tudo o que me acontece e com isso tirar o melhor aprendizado, ressignificando a dor e crescendo e evoluindo. É o que devemos fazer, embora nem sempre façamos. Exemplificando a sua fidelidade a Deus, aceitou serenamente os desígnios do céu, o que raramente fazemos. Os discípulos continuaram subjugados pela dúvida e pelo temor. É o nosso exemplo, é o que fazemos sempre. Até que a ressurreição lhes trouxesse incomparáveis hinos de alegria. Na manhã seguinte, Jesus é levado à presença de Pilatos, o governador romano da Galileia, para ser interrogado. E aí, no dia da festa, costumava-se soltar um preso, qualquer que eles pedissem. E aí ele disse: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam mais: crucifica-o. Que é aquilo que nós já havíamos dito lá no início, nas ideias principais, no sentido de sermos levados pela maioria, pelo pensamento dos outros e deixamos muitas vezes de fazer aquilo que acreditamos, que achamos correto, por medo, receio de sermos criticados, condenados, discriminados. E nos deixamos levar pela turba infeliz, quando nós podíamos, muitas vezes, agir diferente. Quase sempre nós podemos agir diferente, embora nem sempre escolhamos essa postura. Então, antes da crucificação, os soldados conduziram Jesus ao pretório, no interior do palácio governamental, e convocaram toda a corte. Em seguida, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe impuseram. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! E batiam-lhe na cabeça com um caniço. Cuspiam nele, de joelhos o adoravam. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura e tornaram a vesti-lo com as suas próprias vestes. Que nós não façamos da mesma forma. Não de novo, que não tenhamos dúvida que já fizemos isso e muito em existências passadas e talvez estejamos fazendo no hoje. É o momento de, mais uma vez, refletirmos e mudarmos as nossas escolhas, para não mais cuspirmos no Mestre, caçoarmos do Mestre, humilharmos o Mestre, mas adorá-lo, amá-lo e, principalmente, lembrar que todos nós estamos aqui para reconhecermos em Deus, nosso Pai, e no outro, o nosso irmão. Os transeuntes diziam: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Quanto a nós, é de justiça pagarmos por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Ele respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vejam, nós estamos aqui mostrando dois momentos, duas situações diferentes do Calvário do Mestre. A primeira, em relação aos transeuntes, que
Queriam que ele ali fizesse alguma coisa sobrenatural para que eles pudessem ver, como ele diz, para que vejamos e creiamos. Ou seja, queriam demonstrações. Mais do que Jesus tinha feito, ensinado, exemplificado e vivenciado. Por outro lado, aquele que estava ali, um dos ladrões, sendo crucificado com Jesus, reconheceu a sua magnanimidade, a sua pureza, a sua elevação. E é isso que Jesus quer. Não quer um reconhecimento apenas de lábios, mas um reconhecimento real, de sentimento e verdadeiro. Quando Jesus percebe que nós, de forma sincera, verdadeira, plena, reconhecemos o seu exemplo, reconhecemos tudo aquilo que ele fez por nós e passamos a exercitar tudo aquilo que nós aprendemos, ele diz para nós também: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Porque aquele que vivencia, que pratica as leis de Deus, será feliz. Terá direito ao reino dos céus, ao reino de Deus, ao paraíso. Por quê? Porque viverá em paz de forma plena e irrestrita. Terá felicidade constante, não essa felicidade momentânea, pontual que nós temos aqui na Terra, mas perene. Isso é o que nos espera, isso é o que espera a todos aqueles que seguem Jesus. Será que já não está na hora de nós verdadeiramente escolhermos seguir Jesus? Claro que vai exigir de nós renúncia. Nós já falamos nos slides anteriores, amor e renúncia vai exigir. Mas será que não vale a pena? Qual é o prêmio que cada um de nós terá quando escolhermos o amor e a renúncia? Estar ao lado de Jesus. Só isso que nós vamos ter e merecer, estar ao lado dele. Tem coisa melhor? Não tem. Portanto, cada esforço que nós fizermos sobre nós mesmos vai valer a pena. Vai valer muito a pena, porque nós vamos verdadeiramente ser felizes. E todo esse sofrimento, toda essa angústia, toda essa dor, todo o desespero, todo o desequilíbrio que nós ainda vivenciamos, tudo isso vai fazer parte do passado. Tudo do passado, porque o nosso futuro é de amor e alegria. Ele saiu carregando a sua cruz e chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico chamado Gólgota. Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Depois da crucificação, os soldados repartiram entre eles as vestes e a túnica de Jesus. Perto da cruz permaneciam Maria, mãe de Jesus, sua irmã, mulher de Clopas ou Cleopas, e Maria Madalena. Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Os soldados, porém, transpassaram uma lança no corpo de Jesus, de onde jorrou sangue e água. Então aí mostrando alguns momentos da crucificação do Mestre. E nós percebemos aqui, destacamos exatamente também a questão, aquele momento onde Jesus fala para Maria e João Evangelista: aí está a tua mãe, aí está o teu filho. Mostrando muito interessante essa passagem que nos mostra que nós não devemos ficarmos vinculados apenas aos laços consanguíneos. Nós sabemos que Jesus era filho consanguíneo de Maria, mas os verdadeiros laços de família, eles não podem ser restritos à consanguinidade. E é o que nós temos que fazer aqui. Nós amamos, protegemos os nossos, o meu filho, a minha filha, o meu pai, o meu irmão. E os outros são nossa família espiritual. São nosso próximo também, são nossos próximos também. E por eles nós precisamos trabalhar, por eles nós precisamos nos modificar. Eles merecem o nosso amor igualmente. Percebam então que nesse momento Jesus estava mostrando isso também. Que grande ensinamento ele colocou. Claro que naquele momento aquilo significava um alívio também para o coração de Maria.
no sentido de que ela teria como se fosse, claro que não substitui a figura de Jesus, seu filho, mas aliviava um pouco a dor dela ter tido ali a perda do filho dela naquela condição, porque ela via também no jovem João Evangelista alguém que ela poderia cuidar como a um filho. Então percebam que momento bonito, mas concordam conosco que você está ali ampliando os círculos, os laços de amor, não apenas aos consanguíneos, mas a todos? Isso é um excelente exemplo que nós temos nessa passagem que aconteceu durante a crucificação de Jesus. A ingratidão recebida por Jesus nos conduzem a profundas reflexões sobre o sublime amor do Cristo por todos nós. Amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. Já falamos aqui bastante sobre a renúncia, mas precisamos lembrar que nem sempre, quando nós escolhermos agir, trabalhar, renunciar pelo próximo, isso significa que nós não iremos receber ingratidão. Muitas vezes, blasfêmias, muitos irão nos criticar, nos julgar, nos virarem as costas. Tudo bem. Quando nós estivermos convictos daquilo que nós estamos fazendo, quando nós estivermos convictos na certeza de que a nossa atitude é a atitude correta, porque nós estamos caminhando com Jesus, não importa que muitos nos virem a face, não importa que muitos nos tratem com ingratidão, nos humilhem, não importa, porque nós saberemos no fundo da nossa alma que tudo vale a pena. Por quê? Porque realmente nós caminhamos com o Mestre, com Ele ao nosso lado, e tudo vale a pena. Tenhamos a certeza que nem sempre, no mundo que nós nos encontramos ainda, onde há muita maldade, nem sempre o caminhar com Cristo será livre de testemunhos, só glórias. Não, muitas vezes nós encontraremos pedras pelo caminho, mas faz parte do processo. Vamos tirar essas pedras com ânimo, coragem, fé e seguirmos em frente. É isso que Deus espera de nós, é isso que Jesus nos ensinou nesse momento da crucificação do Calvário. Então temos nele o exemplo, basta lembrarmos de vivenciar esse exemplo constantemente. Jesus entrega Maria aos cuidados de João, filho de Zebedeu. Ensinava que o amor universal era o sublime coroamento da sua obra, a cessação de todo egoísmo, e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, como nós havíamos comentado. À hora sexta, surgiram trevas sobre a terra até a hora nona. Jesus, então, dando um grande grito, expirou. E o véu do santuário, do templo, se rasgou em duas partes, de cima a baixo. Kardec, falando sobre este fato, elucida. Parece impossível que um tremor de terra e o ficar toda a terra envolta em trevas durante 3 horas, num país onde o céu é sempre de perfeita limpidez, hajam podido passar despercebidos. O obscurecimento do sol também pode ser produzido pelas manchas que se lhe notam na superfície. Admitido que um fenômeno desse gênero se houvesse dado, ele decorreria de uma causa perfeitamente natural. Bastou, talvez, que um fragmento de rochedo se haja destacado para que tenham dito que as pedras se fenderam. Então, Kardec, de forma sempre muito lúcida, está examinando esse acontecimento. E, em resumo, ele nos diz o quê? Se de fato algo parecido aconteceu, foi algo perfeitamente dentro das leis naturais. Nós já sabemos que Jesus não infringiu lei nenhuma e não seria na hora da sua crucificação que o faria. Então, se isso aconteceu, aconteceu dentro de um fenômeno natural que
foi interpretado pelo povo da época como sendo algo sobrenatural. Então ele diz, como ele fala aqui, ó, um fragmento de rochedo pode se ter destacado e as pessoas disseram que as pedras se fenderam. Então ele mostra para nós que nós devemos ter cuidado ao analisar tudo aquilo que aconteceu, para que Jesus, para que a missão do mestre seja grandiosa, não há necessidade de quebrar-se as leis da natureza. Não há essa necessidade. Então é isso que Kardec nos mostra. Então ele vai trazendo algumas hipóteses daquilo que poderia ter acontecido na natureza, de forma natural, a justificar as impressões que o povo teve das trevas sobre a terra, do véu que se rasgou, da pedra que se fendeu, das pedras que se fenderam. Perfeito? Em relação aos sofrimentos de Jesus, Emmanuel nos fala lá no livro O Consolador. Homens do mundo que morreram por uma ideia muitas vezes não chegaram a experimentar a dor física, sentindo apenas a amargura da incompreensão do seu ideal. Imaginai, pois, o Cristo que se sacrificou pela humanidade inteira, e chegareis a contemplá-lo na imensidão da sua dor espiritual, augusta e indefinível para nossa apreciação restrita e singela, mostrando o seguinte, que Jesus sofreu fisicamente, no seu organismo físico. Claro que ele sofreu, ele estava ali com o corpo material, mas certamente a dor espiritual que ele experimentava era infinitamente maior. Essa dor vinha da onde? Das nossas atitudes, da nossa incompreensão, da nossa falta de amor, de todas as nossas atitudes ali impensadas, irrefletidas, infelizes. Então, a dor espiritual dele, realmente ali contemplando as nossas atitudes, isso com certeza era muito maior do que a dor física que ele estava sentindo. Então, é essa observação que Emmanuel nos traz nesse momento. Os exemplos de Jesus são roteiros que nos ensinam a agir perante as provas. E nós estamos vendo isso, né? Nós estamos fazendo esse paralelo com a postura de Jesus e o nosso hoje. Estamos vendo que, de fato, são roteiros que nos ajudam a agir. O difícil é perceber isso, porque vamos agindo de forma ali, movidos pelo impulso e pouco refletimos. No sábado, Maria de Magdala e Maria, mãe de Tiago e Salomé, viram que a pedra fora removida. Viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, que disse: não vos espanteis, procurais Jesus de Nazaré, o crucificado. Ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis, como vos tinha dito. E aí essa passagem é muito interessante, porque é exatamente através dessa passagem que teria acontecido quando Jesus se fez presente, se fez visualizar para os 500 da Galileia. Então é exatamente essa passagem que, em tese, os apóstolos foram avisados, chegaram na Galileia, avisaram, era uma notícia importantíssima, então foram avisando as pessoas que lá estavam presentes, de modo que houvesse, de modo que na realidade estiveram ali presentes algo em torno de 500 pessoas, certo? Então é muito interessante, por quê? Porque Jesus avisa, como quem diz, olha, eu vou lá estar. E aí não era apenas, ou não foi apenas os apóstolos que tiveram a possibilidade de ver Jesus ressuscitado, mas muitos, como nós colocamos naquela passagem dos 500 da Galileia. Mulher, por que choras? Aqui o encontro dele com Maria Madalena. Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar. Diz-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico: Rabone. Não me toques, ele diz, pois ainda não subi ao Pai. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse.
circunstanciados pormenores não permitem se duvide da realidade do fato. Se notarmos as circunstâncias em que se deram as suas diversas aparições, nele reconheceremos em tais ocasiões todos os caracteres de um ser fluídico. Então, aqui duas situações bem interessantes. Nós sabemos, e a doutrina espírita nos mostra, que Jesus teve um corpo físico até a sua crucificação, um corpo normal como todos nós. Após esse processo, na sua ressurreição, ele já apareceu com o seu corpo fluídico, com o seu corpo perispiritual. E essas passagens, como essa de Maria de Madalena e muitas outras que se passaram com os apóstolos, mostram para nós que ele realmente estava com o corpo fluídico. Por quê? Porque ele entrava em salas que estavam completamente fechadas, só poderia fazer se ele tivesse com o corpo perispiritual dele, tá? Por que ele diz, não me toques, pois ainda não subi ao Pai? Aqui, segundo consta, segundo informação de Divaldo, é que, na realidade, segundo informação de Divaldo, que ele ouviu de Chico Xavier. Chico Xavier teria dito a Divaldo, dessa passagem, que Jesus, por ter nesses 3 dias descido às regiões umbralinas para ajudar Judas Iscariotes, ele ainda estava repleto daqueles fluidos negativos, enfermiços, e que se Maria tocasse nele, ela seria prejudicada, ela poderia até mesmo sofrer algum impacto muito grande fisicamente, adoecer, enfermar, talvez até desencarnar, não sei. Mas enfim, ela receberia um choque que não lhe era benéfico. Então, por isso, ele não permitiu que ela o tocasse naquele momento. Mas fato é que nós percebemos que Jesus esteve conosco no primeiro momento presente com o seu corpo físico e depois com o seu corpo perispiritual. Então, dando continuidade aqui. Aqui nós vemos, então, uma das passagens de Jesus quando ele ressuscitou. Nós sabemos que quando ele ressuscitou, ele apareceu aos apóstolos e a outras pessoas também. Então, vamos ver aqui essa passagem que ele aparece aos apóstolos, o que ele fala, o que ele diz para os apóstolos. Então, vamos ver. Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Pois é, vejam aí que Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. O que ele, na verdade, está querendo dizer? Que ele teve uma missão de vir à Terra, de pregar o Evangelho, de ensinar à humanidade o amor,
Então, ele foi enviado com esse objetivo. Mas a missão do mestre continua. E isso, quando ele diz, eu vos envio a vós, ele estava mostrando agora, cabe a cada um de vocês também levar, vivenciar, exemplificar essa mensagem. E ele diz isso para nós nesse exato momento. Eu vos envio a vós. Nós temos, portanto, também esse chamado em nosso coração. Jesus nos envia para que nós possamos vivenciar os seus exemplos com a nossa família, no nosso íntimo, com as nossas dificuldades, com os nossos enfrentamentos, com as nossas lutas diárias. Nós temos esse compromisso. Nós já temos o conhecimento, porque nós estamos aqui estudando um EAD, um estudo aprofundado da doutrina espírita, porque já temos a base. Só nos falta realmente a vivência, mas já temos muito. Vamos fazer isso, vamos tentar, mas vamos tentar de verdade, realmente procurando vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, porque eles são gigantes ainda no nosso coração. Mas quando nós temos um propósito, quando nós queremos caminhar com Jesus, nós vamos trabalhando o arrependimento, a remissão dos pecados pela vivência do amor e vamos pouco a pouco sendo pessoas melhores, sendo homens de bem. Não é isso que nós queremos? Então, gente, nós precisamos trabalhar. Não é fácil ainda, mas todos os dias, fazendo, perseverando, vai ficando um pouco mais fácil. No amanhã vai ser mais fácil do que no hoje, do que no ontem, e assim sucessivamente. Então, quando ele ressuscita, no terceiro dia, aparece aos que na terra havia deixado tristes, desanimados e abatidos. Ele vem renovar o ânimo do povo, dos apóstolos, daqueles que o conheciam. Vem dizer-lhes que a morte não é nada. Com a sua presença, lhes restitui a energia, a força moral necessária para cumprirem a missão que lhes fora confiada. E ele está fazendo o que conosco nesse exato momento? Nesse exato momento, isso. Porque nós estamos aqui relembrando, revivendo a sua ressurreição. Quem de nós aqui não tem dificuldades? Quem de nós aqui não se vê muitas vezes triste, desanimado e abatido? Talvez você, eu, que esteja nesse momento vendo essa aula, nos sintamos de alguma forma um pouco desanimados. E aí ele está aqui, nesse momento, mostrando para nós que a morte não é nada, restituindo a nossa energia, a nossa força moral, o nosso ânimo, dizendo para nós, confia, filho, confia que tu não estás sozinho, eu estou aqui contigo, eu ressuscitei para te mostrar que tu deves confiar nas minhas palavras, eu não te abandonei e não te abandonarei jamais, estou aqui segurando as tuas mãos para tu caminhares. Vamos caminhar, caminha comigo, serás feliz. É isso que ele está fazendo nesse exato momento. Então nós que estamos ouvindo essas palavras, revivendo essas mensagens, precisamos lembrar, deixar que essa verdade tome conta do nosso coração e nos domine positivamente, para que a nossa força seja maior a cada dia e que aí nós vamos conseguir caminhar firmes, destemidos no caminho do bem. Continuando. Então, Jesus, na verdade, teve um corpo fluídico após a sua ressurreição? Sim. Nós sabemos que ele não... O corpo ali, nós usamos, na verdade, a terminologia ressurreição, mas nós já sabemos que a ressurreição é o retorno ao mesmo corpo. E Jesus não retornou ao mesmo corpo físico material. Não, esse nem foi achado. Pode ter sido dissipado pela natureza mais purificada do seu corpo. E o fato é que ele não deveria ser achado, porque se ele fosse achado, as pessoas iriam saber de alguma forma que ele estava ali com o seu corpo fluídico, porque são corpos distintos. Mas as pessoas precisavam acreditar que Jesus tinha voltado em carne. Tanto é que ele, quando se materializou e ele foi tocado, ali era o quê? Uma materialização do corpo perispiritual. Nós não sabemos que existe a materialização dos espíritos, que ele pode se tornar visível e tangível. Foi o que aconteceu. Então as pessoas precisavam acreditar que ele havia ressuscitado.
mas nós sabemos que ali ele se mostrou com o seu corpo fluídico, etéreo. Então, desde a forma etérea, sem consistência com que aparece a Maria Madalena e que não suportaria o mínimo contato até a completa materialização, tal como pôde verificar Tomé. Jesus reencontra os discípulos, fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus. Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. 8 dias depois, disse a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê, porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Jesus aparece e desaparece instantaneamente. Acha-se de posse desse corpo fluídico, etéreo, que há em todos nós. Corpo sutil que é o invólucro inseparável de toda a alma e que um alto espírito, como o seu, sabe dirigir, modificar, condensar, rarefazer à vontade. Então, essas são situações que nos mostram claramente que Jesus estava com o seu corpo fluídico e não com o seu corpo físico material que ele tinha antes da crucificação. As aparições diárias de Jesus, aquela gente que lhe deveria secundá-lo no ministério da lei, da divina lei, haviam abrasado seus corações, saneando-lhes o cérebro e preparando-os vasos sagrados para receber os espíritos santificados pela palavra. Ele iria, mas com ampla liberdade de ação. Sempre que lhe aprouvesse, viria observar o movimento que se teria de operar entre as ovelhas desgarradas de Israel, as quais ele queria reconduzir ao sagrado redil. Então ele veio exatamente para abrasar os corações, novamente aquecer os corações daqueles que se encontravam desanimados. Ele voltaria para o Pai, mas ele tinha liberdade de ação para retornar, para voltar sempre que necessário, para nos fortalecer, para nos secundar, para nos ajudar na caminhada terrena. Os apóstolos não acreditavam somente na ressurreição, estavam convencidos dela. O Cristo, porém, lhes apareceu e a sua fé se tornou tão profunda que, para confessar, arrostaram todos os suplícios. As aparições do Cristo depois da morte asseguraram a persistência da ideia cristã, oferecendo-lhe como base todo um conjunto de fatos. Então, realmente renovou, fortaleceu a fé dos discípulos e de todas as pessoas que também se tornaram testemunhas do Cristo, e isso foi importante para o trabalho, para a missão que eles tinham que desempenhar após a crucificação, após o retorno do Mestre à pátria espiritual. Então mostra como foi importante a ressurreição dele, porque eles estavam tristes e abatidos e depois eles se renovaram na fé, como ele diz aqui, arrostaram todos os suplícios, passaram por dificuldades, lutas, os desencarnes extremamente difíceis, mas eles estavam ali, firmes no testemunho ao Mestre. E, meus queridos amigos, vamos então aqui, por fim, ver mais um vídeo, onde Jesus, na verdade, fala isso aqui, esse vídeo onde ele diz... Pedro apacenta as minhas ovelhas, ele diz já depois que ele ressuscita. E é o que ele diz para todos nós, para que nós possamos apacentar as suas ovelhas, para que nós possamos acalmar, serenar, aliviar os corações dos nossos irmãos sofridos. Então ele ressuscita e traz a sua mensagem mais uma vez de amor, no sentido de mostrar a importância da caridade nas nossas vidas. Então vamos ver esse último vídeo para que nós possamos finalizar então o nosso estudo de hoje com esse vídeo onde ele diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, onde ele diz para nós também possamos apacentar as suas ovelhas. Pescar. Também nós vamos contigo.
Filhos! Tendes alguma coisa de comer? Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. O Senhor. Trazei dos peixes que agora apanhastes. Vinde, jantai. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, amas-me? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Segue-me. Senhor, e que será deste? Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Lindo, não é? Emocionante. Realmente todas as passagens do Mestre são emocionantes. E é exatamente com essa passagem que nós vamos finalizar o nosso estudo de hoje, pensando e refletindo que nós também somos chamados. Vocês viram que ele falou para Simão Pedro, perguntou para Simão Pedro por 3 vezes se ele o amava. E Pedro disse que sim, que o amava. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. E nós estamos nesse momento recebendo essa mesma pergunta. Jesus pergunta, quando ele disse, Simão, filho de Jonas, e ele diz para todos nós que somos filhos de Deus, se nós o amamos. E qual é a nossa resposta? Sim, Senhor,
eu te amo. Não é essa a resposta que nós estamos dizendo? Que o nosso coração está dizendo nesse momento? Ele está perguntando para mim, para você: tu me amas? E nós vamos responder: sim, Senhor, eu te amo. Então, nós já sabemos o que vem junto com essa afirmação. Tu apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são muitas. Quantas tristes, quantas presas ainda ao ódio, à vingança, ao rancor, ao desejo de revide. Quantas ainda absorvidas pelo mundo, pelo sensualismo, pelo sexo, pelo dinheiro, por toda a glória momentânea e enganosa que o mundo proporciona. Quantas ovelhas ainda olham para nós como se nós fôssemos inimigos. São ovelhas que perecem, que precisam ser apacentadas. São essas ovelhas que Jesus, é exatamente a essas ovelhas que Jesus se refere. Aquelas que precisam ser apacentadas, acolhidas, amparadas. São aqueles que sofrem tão e que choram, que precisam do nosso olhar fraterno. Precisam que nós as carreguemos no colo e possamos lhes dar o amor, para que através dos nossos atos, das nossas atitudes, possam conhecer a Jesus. Vamos lembrar de dar amor e de apacentar muitas vezes aquela ovelhinha que nos persegue, aquela ovelhinha que não quer a nossa felicidade, não quer a nossa alegria, não quer que sejamos felizes. Essa é uma ovelhinha que necessita ser apacentada, certamente. Fazer a caridade para com aqueles que gostam de nós, para aqueles que sorriem para nós, é fácil. Mas apacentar as ovelhinhas perdidas, desgarradas, que nos olham não com bondade, esse é o nosso grande desafio. Mas, se nós amamos o Mestre, e hoje dissemos isso para ele, porque ele nos perguntou, e qual foi a nossa resposta mesmo? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Não dissemos isso? Pois então, é um compromisso muito sério que nós assumimos com Jesus. Então vamos apacentar. Quando o nosso coração quiser odiar, lembremos de apacentar. Quando o nosso coração quiser afastar, lembremos de apacentar. Quando o nosso coração quiser repelir e odiar, lembremos de apacentar. E assim sentiremos a presença verdadeira do Mestre em nossas vidas e em nossos corações. Lindo, não foi, meus queridos amigos? Eu sabia que vocês iam gostar. Que aula, que ensinamentos, que reflexões tão importantes. Então, difícil não nos emocionarmos diante do exemplo do Mestre. Que o amor dele possa seguir conosco, nos dando forças para caminharmos, para vencermos, para não desistirmos jamais. Meus amores, muito obrigada por estarem conosco nessa aula sensacional. Seguem as nossas redes sociais, as oportunidades que você tem para conhecer outras aulas, outros estudos, outros materiais também muito importantes do Conhecendo o Espiritismo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua confiança, pela sua companhia. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.